Olá pessoal, sou o Paulo Carvalho, sou analista de negócios da FBS Sistemas. Estou aqui hoje em mais um vídeo, onde eu gostaria de estar demonstrando um pouco do nosso ERP Standard. Um sistema hoje voltado para comércio, para lojas, né, grandes magazines, e que pode estar proporcionando para vocês aí um benefício muito grande aí, com uma gestão bem completa, tá? É claro que o intuito é fazer uma breve demonstração, algo bem sucinto, que vocês possam ter uma boa noção do sistema, mas eu quero ressaltar que é simples, uma apresentação bem básica, tá? Para não tomar muito tempo de vocês. E que, se de repente tiver todo um interesse maior, que nós estamos à total disposição para que possamos estar agendando uma visita com vocês, ok? Vamos lá. O sistema ele é multi-empresa, né? Como vocês podem ver, eu tenho aqui uma empresa, duas empresas, posso ter quantos CNPJs eu queira, né? E eu posso também estar avaliando os meus resultados, tanto individual quanto consolidado. Ok? Como eu já disse, vou ser bem objetivo, vou estar demonstrando algumas facilidades do sistema para vocês. Vamos entrar aqui no módulo de faturamento, que é um módulo que vai contemplar desde a parte de proposta, orçamento, cadastros, compras, né? Faturamento, estoque, bem como seus relatórios, seus gráficos. Quero mostrar alguns facilitadores, por exemplo, para vocês, como um cadastro de PFJ, né? Se eu for, por exemplo, cadastrar um novo aqui, apenas com o CNPJ, por exemplo, o sistema hoje, ele permite que buscar isso na Receita. Como vocês podem ver, ele mostra aqui a receita e a gente só praticamente digita aquilo que a receita nos retorna e a gente consegue consultar isso de uma forma diretamente. O sistema já traz as informações e automaticamente a gente dá um confirma, a gente tem um pré-cadastro já praticamente pronto. Tá? Depois, é claro, a gente coloca telefones, e-mails, os contatos, etc. Ok? Como eu já disse, vamos ser bem objetivos. Também aqui a gente está podendo mostrar para vocês algumas listagens, né? Como, por exemplo, aqui em listagem mesmo de PFJ, né? Como vocês podem ver, eu poderia estar até trazendo, por exemplo, os meus clientes que não compram, por exemplo, há mais de 30 dias, né? Então aqui são alguns filtros que eu posso tirar. O tipo de endereço de faturamento, por exemplo. Eu poderia estar tirando alguns relatórios aqui. Dentre eles, eu coloquei uma opção de clientes que não me realizam compra há mais de 30 dias. O sistema automaticamente me imprime todas as fichas de cada cliente para que depois eu possa fazer um trabalho. Ok? Gostaria de mostrar algumas coisas também da área comercial, alguns facilitadores, por exemplo. Desde o orçamento, né? Nós poderíamos fazer um orçamento, do orçamento pedido de venda. Vou mostrar algo para vocês aqui, né? Por exemplo, um orçamento, eu posso pôr um cliente, posso procurar por esse cliente, né? Específico. Ou se eu não tenho esse cliente no cadastro, por exemplo, eu poderia estar pesquisando como consumidor, por exemplo. Se eu estou fazendo uma venda para um consumidor, eu tenho a possibilidade de colocar o nome dessa pessoa aqui, né? Tá, estou vendendo para o Paulo da esquina, por exemplo. Isso me ajuda muito depois também, tá? E depois eu teria até a opção de incluir esse consumidor como cliente, caso ele deseja passar o CPF, etc, tá? Mas vou voltar aqui para algum cadastro já pronto, como por exemplo, vou pegar aqui uma usina aqui, por exemplo, né? Cliente inserido por conversão, é uma mensagem já do próprio cadastro. Posso escolher o vendedor que está fazendo a venda, né? O Paulo, por exemplo, está fazendo essa venda para esse cliente. Aos cuidados de quem? Senhor Carlos, por exemplo. Aí eu posso inserir os produtos, né? Então aqui, por exemplo, eu posso estar inserindo o anel, aí eu pesquiso meus anel, aí o sistema vai me dar aqui algumas observações, como quantidade de estoque, valor de venda, né? Ele vai me falar se eu tenho esse produto no meu estoque, em qual estoque está. Eu posso ter esse produto em mais de uma empresa, por exemplo. Imagem do produto, observação, árvore de produto e até produto similar, tá? Então eu posso escolher o produto que eu quero vender, com a quantidade que eu quero vender. Bacana disso aqui que eu faço o que eu quero no meu cadastro de orçamento. Posso fazer da forma que eu quero e salvar esse layout, por exemplo, para os próximos, tá? E aí eu vou incluir aqui mais um item, por exemplo, só para aditivo aqui, tá? Então eu vou colocar esse aditivo aqui e vou vender 2 peças. Esse valor de venda aqui, no caso, ele já está pegando da tabela de preço, ok? Vou para a condição de pagamento.
Posso falar que o prazo é 28, 35 e 42, automaticamente. E aqui eu já automaticamente fiz um orçamento, muito prático, muito rápido, que eu posso estar imprimindo esse orçamento. Ele já me imprime automaticamente num formato, né, que nós temos pronto. Posso também estar enviando isso por e-mail, com a opção de enviar por e-mail que está no próprio cadastro, né, ou com cópia para alguém, automaticamente, nenhum e-mail selecionado. E como eu também posso depois futuramente estar pesquisando esse pedido, tá? E o bacana disso tudo aqui é que depois de um orçamento pronto, ele pode virar um pedido de venda. Então, automaticamente, com um clique só, desejo visualizar o pedido, ele já foi gerado um pedido de venda. O pedido já está praticamente montado já, né? Com seus dados. Posso imprimir esse meu pedido também de venda. É um facilitador. Posso estar vendo impostos dele, né? Se tiver impostos cadastrados, ele já aplica os impostos aqui também. Bem como eu posso estar enviando também por e-mail esses pedidos, tá? E o bacana de um pedido de venda, que nós podemos estar, por exemplo, se eu clico com o botão direito aqui, eu posso estar visualizando a margem de lucro desse pedido. Tá? Então, dentro de uma rentabilidade que eu tenha, dentro dos meus custos fixos que eu tenho na minha empresa, para a gente trabalhar com uma margem de contribuição ou até mesmo um markup, nós podemos atribuir tabela de preços com a minha margem de lucratividade do meu produto, ok? E o bacana também aqui, que eu consigo analisar umas outras coisas, como o relatório de separação de produto. Então, vamos imaginar que eu estou fazendo uma venda, eu já quero imprimir esse relatório para o balcão ou o próprio meu estoque já ir separando esse material para o meu cliente. Também é uma opção que nós temos aqui. Um outro facilitador também, por exemplo, bacana, gerou pedido de venda, ok, eu preciso faturar esse pedido de venda. Paulo, eu tenho que sair da tela para faturar esse pedido? Não, eu posso já clicar no botão nota fiscal, escolher a empresa que eu quero fazer o faturamento e ele até me pergunta se eu quero já mandar isso para o meu site, que é uma opção de eu mandar para o meu cupom fiscal automaticamente. Imagina que eu estou lá no balcão, estou fazendo uma venda e o cliente deseja a emissão do cupom fiscal. Eu já posso mandar diretamente isso para o cupom. Ou gerar, propriamente dito, uma nota fiscal eletrônica, né? No caso aqui, nós vamos mostrar a própria nota fiscal. O sistema foi gerado com sucesso. Eu quero visualizar essa nota fiscal. Então, automaticamente eu abro essa nota fiscal. Aqui ainda a gente não transmitiu ela, mas ainda a gente vai estar mostrando para vocês. Uma coisa bacana também, eu posso estar vendo a memória de cálculo desses itens, né, para saber quais são os impostos e qual foi o cálculo desses impostos sobre esse meu produto. No caso aqui eu não tenho nada para estar demonstrando, tá? Outra coisa bacana é que eu posso estar maximizando as minhas aplicações, tá? Do tamanho da minha tela, ou minimizando para ficar mais fácil, como eu queira ver. Posso estar tirando uma cópia dessa nota fiscal. Na verdade, se eu quiser tirar uma cópia para dar uma olhada como ficou, como vai ficar esse DUNF, na verdade, eu posso estar visualizando. Bem como eu posso estar enviando mesmo o meu DUNF, tá? Eu confirmo se eu quero gerar a transmissão para o Cefaz. Posso dizer que sim, por exemplo. Ele já automaticamente já cai para o envio esse DUNF. Posso estar gerando esse DUNF e visualizando ele. Uma forma bem prática, fácil, né? Como vocês podem ver. Já gerei o meu DUNF automaticamente. No caso aqui eu só precisaria transmitir isso para a Receita, tá? E aí, poderia estar transmitindo isso por e-mail depois do XML junto com o seu PDF, ok? Bacana. Depois de transmitido a nota fiscal, um outro facilitador que nós temos também. Se eu clicar com o botão direito, eu posso estar emitindo meus boletos bancários, por exemplo, tá? Então, eu vou emitir boleto, ok. Se eu tiver já um banco pré-cadastrado dentro do cadastro do meu cliente ou um banco já definido para boleto, ele já me traz automaticamente aqueles títulos financeiros para aquele determinado banco daquela agência. Ou caso eu queira um outro banco para emitir boleto, eu só escolho o meu banco aqui, troco o banco aqui, escolheria o banco aqui automaticamente e automaticamente eu geraria esse boleto, tá? Então eu escolho os títulos que eu quero gerar boleto, posso estar imprimindo esses boletos, essas configurações todas a gente já vem pré-configuradas, a gente já emite os boletos automaticamente. Como vocês perceberam, eram em 3 pagamentos, então saiu as 3 parcelas já nos boletos prontos, tá? Depois eu posso estar salvando esses boletos ou até mesmo imprimindo eles para emitir junto com a nota fiscal e até mesmo estar enviando por e-mail para o meu cliente, ok? Então aqui já automaticamente eu vou resumir aqui em pequenos cliques. Nós geramos orçamento, pedido de venda, nota fiscal e boleto bancário em menos de praticamente 3 minutos, ok? E aqui também eu poderia estar novamente tirando um relatório de separação de itens, por exemplo, se eu quisesse já pedir para o meu setor fiscal ao faturar, já pedir para
para minha expedição estar separando essas minhas mercadorias para esse determinado cliente com até o número da nota fiscal, ok? Continuando aqui em vendas ainda, eu vou sair só das aplicações, que vocês podem perceber que uma tela foi navegando na outra, né? Eu tenho aqui, por exemplo, alguns indicadores, como alguns relatórios, por exemplo, de ranking, né? Ranking por faturamento de cliente, ranking por produto. Estava apresentando alguns modelos de relatório. Então aqui eu vou colocar um período aqui só para demonstração. Poderia estar resultando em valor ou quantidade, imprimir os produtos ou consolidado, né? Vou estar mostrando aqui a facilidade de fazer uma impressão de um relatório. Então eu tenho aqui os meus clientes com o ranking do maior para o menor e quanto me representou em percentual de faturamento cada um desses aqui, ok? Temos alguns modelos de relatórios, por exemplo, de comissão, que é uma outra coisa bacana também, que nós temos aqui a comissão tanto por venda ou por produto, né? Ou com somente duplicatas pagas, ou por faturamento ou por recebimento, né? No caso aqui eu vou escolher apenas com duplicatas pagas, que é por recebimento, para ilustrar alguma coisa. Claro que aqui é uma parametrização que eu tenho pronta da minha comissão, mas essa comissão é muito individual para cada cliente, tá? Então a gente faz as parametrizações necessárias para cada cliente mesmo. Pessoal, também a gente tem a emissão de cupom fiscal, hoje em dia os SATs, né? A gente pode estar fazendo o frente de caixa, na verdade, né? Que a gente pode estar utilizando o frente de caixa também, para estar fazendo venda, etc, né? Então, vou só ilustrar aqui para vocês. Uma outra coisa bacana também que tem no sistema é a parte de venda consignada, na verdade, né? Então, vou só demonstrar alguma coisa para vocês aqui, vou ver se eu tenho alguma pesquisa de alguma coisa já pronto, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo para vocês, que eu posso estar fazendo uma venda consignada para o meu cliente. Essa venda automaticamente ela já sai do meu estoque, eu vou estar imprimindo aqui para vocês dar uma olhada. Ela já sai do meu estoque automaticamente, mas ela fica me alertando depois, num relatório, numa pesquisa, o que eu tenho de venda consignada que ainda não foi devolvido ou ainda eu não faturei essa venda, ok? E automaticamente também já fica me provisionando no meu fluxo de caixa, ok? Depois eu também tenho a parte de relatórios, por exemplo, eu posso ter relatório de venda consignada, tá? Então eu posso pesquisar aqui por período, aqui, por exemplo, tudo que eu tenho de venda consignada ou por cliente, onde estão essas vendas consignadas, em quais clientes, quem foram os vendedores que tiveram essa venda, para que a gente possa estar buscando, correndo atrás de resolver essas pendências. Fora os relatórios aqui, nós temos N relatórios de faturamento, na verdade, né? Vários relatórios aqui que a gente poderia estar ilustrando, mas eu vou mostrar um pouco para vocês também da parte gráfica, né? Então, alguns gráficos de vendas, né? Como o gráfico de vendedor por faturamento ou média de clientes. Então, olha que bacana esse gráfico, deixa eu maximizar aqui. Então, eu posso estar escolhendo um período onde eu tive faturamento e venda propriamente dito. Então, ele me deu um resumo aqui no período de todos os meus vendedores, quem foram os meus vendedores. Então, eu falo, não, em cima da FBS Sistemas desse vendedor, eu quero avançar. Tem alguns indicadores aqui, né, de quanto teve de venda de cada vendedor, gráfico de vendas por vendedor, na verdade, o quanto representou em percentual cada um deles. E eu quero entrar dentro do FBS Sistemas, eu vou avançar aqui para a gente estar checando um pouco mais sobre essas vendas, né? Onde foram essas vendas. Então, eu vou estar maximizando aqui para ficar mais fácil. Então, eu posso estar vendo vendas por cliente, do maior para o menor, né? Em ranking de faturamento, na verdade. Então, eu tenho quantidade de clientes, quantidade de vendas que eu tive naquele período, né? Se eu tive algum cliente novo no exercício ou não. Então, aqui em percentual, cada cliente quanto me representou, a fatia aqui na pizza, né? Como eu também posso ter uma opção por produtos, quais foram os produtos que eu mais vendi, do maior para o menor, e os tipos de produto, né? Como grupo, subgrupo, etc., que mais tiveram vendas, né? Para mim ter uma ideia mesmo dessas minhas vendas, tá? E por cidade também, por região, eu posso ter também, né? Quais foram as cidades em percentual, qual que me representou mais, né? Qual o estado que teve mais venda e a região, né? Se foi Sudeste, Sul, etc. Então isso ajuda muito hoje numa reunião de metas, uma reunião de definições comerciais. Ok? Vou estar saindo aqui. Tem outros gráficos aqui, por exemplo, né? Gráficos de vendas, compra e venda, etc., que nós poderíamos estar mostrando aqui, apresentando, né?
Então eu tenho aqui, por exemplo, um gráfico de vendas de 2017, eu quero saber o mês inteiro, todos os meses de 2017. Então eu posso estar gerando o meu gráfico aqui para mim estar avaliando quais foram as minhas vendas, né? Posso estar maximizando isso na minha tela, posso estar imprimindo essa opção de fazer uma impressão no meu próprio gráfico, isso me ajuda muito também. E também é bacana que aqui na parte gráfica nós temos aqui um painel gerencial. Esse painel gerencial é muito importante porque ele acaba mostrando, ilustrando muito de como está as vendas, o faturamento da empresa, né? Durante os últimos 12 meses, uma ideia que eu possa ter, e comparado com o mês atual para a gente estar dando uma olhada. E algumas variáveis, né? Como quantidade de orçamentos, venda consignada, pedidos em carteira e o total de faturamento mesmo do mês, né? Voltando para a parte de estoque um pouquinho, né? Aqui na pesquisa nós temos a curva ABC, que é muito bacana essa curva ABC, que a gente consegue ilustrar as minhas vendas, por exemplo, eu quero tirar uma curva ABC dos meus produtos que mais saem, que mais vendem, por exemplo, né? Tanto por valor quanto por quantidade. Vamos pegar aqui por valor, vamos colocar aqui um período de 1/7, por exemplo, tá? A gente está ilustrando até hoje, no momento, e a gente consegue ter uma ideia aqui das minhas curvas, né? Então eu posso perceber que naquele período, por valor, o produto que mais saiu foi esse kit de coroa, e assim sucessivamente. Então ele vai me dando uma curva de qual o produto do maior para o menor, né? Posso também ver isso até mesmo em termos de estoque, tá, pessoal? Eu quero saber a quantidade de estoque que eu tenho. Então eu tenho aqui estoque no geral para a gente estar dando uma avaliada. Uma coisa bacana também, que é aqui no utilitários, aqui, no mesmo painel gerencial, a gente pode estar avaliando e verificando sobre o estoque, né? Então, como está o estoque, né? Então, eu tenho algumas informações importantes aqui de posição de estoque, valor que eu tenho no meu estoque em total, custo desse meu estoque, né? Então, o estoque abaixo do mínimo, movimentação de estoque e visualização do valor do estoque no período que eu gostaria de visualizar, por exemplo. Isso aqui acaba ajudando muito hoje, tá? Muito mesmo. E uma outra coisa bacana também, dentro dos gráficos de estoque, nós temos aqui a parte de posição de valores mensais, ou seja, uma evolução do meu estoque, né? Então, num simples gráfico aqui, dos últimos 12 meses, nós vamos estar verificando como se comportou o meu estoque nesse período, tá? Então está um pouquinho lento aqui, porque ele precisa carregar as informações. Pronto, carregou. Vou maximizar aqui para poder ilustrar. Então nós temos uma ideia dos últimos 12 meses, quanto eu tinha no meu estoque em valores e quanto até agora eu tenho no período de hoje, por exemplo, né? Então aqui no caso aqui do dia 30/9 de 2016 a 30/6 de 2017. Então consegue ter uma variação muito grande. Com isso eu percebo o quê? Eu percebo que eu comecei a crescer o meu estoque, depois eu diminuí o meu estoque, cresci novamente, deu uma diminuidinha e acabei crescendo o restante do meu estoque. Isso ajuda muito a saber onde está teu dinheiro, que hoje muitas empresas não sabem de uma forma bem rápida, tá? Outra coisa muito bacana, que aqui no Movimento Compras, nós temos desde a solicitação de compras, geração de cotação também, pedido de compra, só não vou entrar em detalhe, tá? Para a gente não estender muito o vídeo. Pesquisa, por exemplo, do produto, que situação que tá, eu vou pesquisar todos aqui de uma forma rápida, tá? Porque isso aqui é uma rastreabilidade da minha compra, eu não preciso fazer com que eu ligue para o comprador ou eu fique ligando para a pessoa para perguntar se já fez uma compra, se já não fez uma compra, etc. Então o sistema me traz tudo aqui, tem as legendas aqui embaixo, se está esperando cotação, se está em pedido de compra, etc. Depois eu posso estar clicando, abrindo solicitação de compra daquele produto, posso estar fazendo uma rastreabilidade de uma forma mais efetiva, tá? Então isso aqui acaba ajudando muito hoje, é muito bacana mesmo. Uma outra coisa legal, principalmente, é a entrada de mercadoria, né? Então nós temos aqui a entrada de mercadoria, que é a chegada da nota fiscal, na verdade, né, da minha compra de mercadoria, etc., ou qualquer tipo de entrada de mercadoria. E o bacana é que eu posso estar fazendo essa entrada de mercadoria através de importação de XML. Isso me ajuda muito. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou tentar pesquisar alguma coisa aqui, algum DANF aqui. Então eu tenho aqui, por exemplo, um DANF aqui, por exemplo. Já me preencheu tudo automaticamente, os meus materiais. Eu posso estar vinculando qual é o tipo de produto que eu quero, né? No DANF veio fogão. E no meu sistema, qual é o produto que veio? No meu sistema veio parafuso, né?
Então eu posso estar falando que, ou esse produto, eu posso estar dizendo que um produto ele é referente àquele outro produto, para mim estar vinculando a minha nota fiscal, condições de pagamento, etc. E depois de gravada a nota fiscal, o sistema já automaticamente alimenta todo o financeiro e assim sucessivamente. Isso acaba ajudando demais, tá? Uma outra opção também eu tenho que estar vinculando essa entrada de nota fiscal, por exemplo, a cada produto que eu estou entrando, eu posso estar vinculando a um pedido de compra. Isso ajuda demais também para facilitar a minha rastreabilidade da minha compra dentro da empresa, tá? E aí, simples assim, grava a nota fiscal, automaticamente já preencheu a minha nota fiscal, se é uma compra de mercadoria ou alguma coisa, eu já trato isso e o sistema já automaticamente gera as parcelas já para o meu financeiro, quantos a pagar, e aí fica muito simples e objetiva de dar entrada numa nota fiscal, ok? Bom, vamos falar um pouco de financeiro também, né? Vou entrar no módulo financeiro aqui só para vocês terem uma ideia. O sistema me deu um lembrete, na verdade, ele já me dá um lembrete daquilo que está vencendo hoje, quantos a pagar, né? Isso me ajuda muito a ter uma ideia do que eu tenho e lançamentos que estejam em abertos, né? Mas eu vou ignorar isso aqui, vou estar entrando dentro do módulo propriamente dito. E aí, financeiro, eu quero estar mostrando um pouco, na verdade, sobre relatórios a vocês, né? Algumas pesquisas financeiras, como, por exemplo, pesquisa de fluxo de caixa, né? Isso aqui é muito, muito bacana. Então, eu vou ilustrar, por exemplo, um fluxo de caixa de hoje até dia 30/12, por exemplo. As visualizações, eu quero visualizar isso por dia, por semana, como que eu quero? Eu quero visualizar isso aí por semana, por dia, por exemplo. Então, eu posso estar gerando esse meu fluxo de caixa. Ele me mostra, tem um pequeno demonstrativo aqui do que eu tenho para pagar e receber, né? Valores para pagar, receber, saldo do dia, valor acumulado, por dia, né? Como eu escolhi por dia, meu filtro, então eu tenho aqui que eu tenho para pagar R$ 130,94. Mas eu pergunto, mas o que significa isso? Então, se eu clicar 2 vezes, o bacana é que ele vai me mostrar o que eu tenho para pagar. Então, eu tenho Prolabore para pagar, celular, conta de sem parar e assim sucessivamente. Me ajudou demais a ter uma ideia, a ilustrar o que eu tenho para pagar. Como, por exemplo, esse aqui do dia 10/1, eu clico 2 vezes, ele me mostra tudo aquilo que eu tenho para pagar na minha empresa, ok? Todo por cento de custo. Isso me ajuda muito. Poderia, aqui no filtro também, buscando aqui, eu vou voltar aqui no filtro, buscando, por exemplo, isso por semana. Então, eu posso visualizar também por semana, dentro daquela semana, do dia 26/10 a 27/10, o que eu tenho para pagar. E aí a mesma coisa, tá? Então eu clico 2 vezes, na verdade, desculpa, esse não, é só o por dia que eu consigo ter essa visualização. E ele me ilustra de uma forma mais objetiva, ok? Aqui são alguns filtros depois que a gente pode estar utilizando. Nós temos alguns relatórios, como por exemplo, o relatório de balancete de apropriação. Isso aqui é muito importante também. Se eu falar assim, eu quero saber quais foram as minhas despesas e receitas do dia 1/5/2017 a hoje. Então eu posso estar avaliando isso por regime de caixa, de competência, da forma que eu quero, né? Com os bancos que eu quero. Então eu vou visualizar aqui, por exemplo, e ele me mostra rapidamente aqui onde estão as minhas despesas, por cada centro de custo que estão as minhas despesas, e qual os valores dessas despesas e quanto me representa em percentual cada tipo de despesa, ok? E no final ele me dá um valor total das minhas receitas também e ele me diz o meu saldo líquido, o total meu líquido, ok? Se eu tive um superávit ou um déficit. Então, eu vou sair daqui. Uma outra coisa bacana também, que eu também posso olhar um relatório de balancete gerencial. Então, uma visão bem legal. Então, eu tenho aqui o mês que eu quero colocar, mês 5 ao mês 7. Vou visualizar para o regime de caixa também. Então, eu posso estar olhando aqui o meu balancete de uma forma gerencial mesmo. As minhas receitas, os produtos, as minhas vendas, o tipo de serviço, locação, etc. Então, o que eu defini, esses planos de conta, então eu posso estar vendo essas minhas despesas e receitas através desses meus planos de conta, tá? De uma forma gerencial mesmo. Por fim, alguns gráficos, né? Tem o gráfico de apropriações, gráficos de contas a pagar e receber, por exemplo. Então, eu poderia estar falando assim, em 2017, de janeiro até agora, por exemplo, quais foram as minhas receitas e despesas que eu tive, por exemplo, pagas até o momento, por data de vencimento ou de pagamento, por exemplo, mensal ou anual. Poderia estar tirando um gráfico aqui e vendo a pagar e receber mês a mês para estar fazendo um comparativo de tudo isso.
Bom, e por fim, poderia estar falando de um gráfico, por exemplo, de evolução das contas bancárias, né? Então aqui ele vai mostrar para mim as contas que eu tenho cadastrada, como o que aconteceu com as minhas contas num período, na verdade, né? Do mês 3, por exemplo, até o mês 7, como estavam as minhas contas e como elas estão hoje, né? Nos valores, e dá para mim ter uma ideia bem bacana, bem gerencial mesmo, tá? Um facilitador muito grande do sistema. Bom, pessoal, é isso que eu gostaria de estar passando para vocês. Acredito que deu para ter uma boa ideia de como que o sistema evolui. Claro que, como eu disse, é de uma forma bem sucinta, de uma forma bem rápida e dinâmica de estar demonstrando um pouco do sistema. Espero que tenham gostado e, claro, marquem uma visita, agenda conosco, que qualquer um de nossos analistas podem estar demonstrando de uma forma bem mais delicada, mais sintética para vocês, mais analítica, perdão, essa apresentação do sistema, e eu tenho certeza que nós temos a ferramenta ideal para o seu negócio. Mais uma vez, obrigado, espero que tenham gostado.